Olá, tudo bem? Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. Essa mini aula são pequenas partes do nosso curso principal de terraplanagem, projeto e execução, um curso que tem mais de 1.600 slides, ele tem quase 20 anos, onde que a gente vem apresentando e melhorando, por isso que o número de slides é muito grande, e isso vem crescendo em função da nossa experiência de mais de 33 anos como empresários da área e hoje fomentando o empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Isso não tem nada a ver com religião. Ser cristão não quer dizer que tenha que ser religioso, mas temos que viver com Cristo. Muito bom, porque cristão é um pequeno Cristo. Isso não é religião, por favor. Se vocês se afastam da gente, porque eu estou falando que em Deus. Não, eu estou falando em cristão, cristianismo, né? E não é religião. Mas, enfim, a Academia Dynamis Engenharia Geotécnica tem esse desejo, essa obrigação com Deus, sim, com o meu Criador, com o meu Pai Celestial, né? Com o meu irmão mais velho, que é Cristo, tá? E de falar do Espírito Santo, que é ele que me guiou ao longo dessas décadas e me guia para esses trabalhos. Bom, o que nós estamos falando hoje na nossa mini aula? Nós vamos hoje falar desse assunto, infiltrações e parâmetros geotécnicos. Ou seja, como que as infiltrações de água, de chuva, afetam os parâmetros geotécnicos e qual a consequência disso nas nossas obras de engenharia. Senhor, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque é a água que deflagra os problemas em solo. Um terreno você pode trafegar muito fácil se não tiver chuva. E se ele tiver uma boa drenagem, mesmo com chuva eu consigo trafegar. Né? Então, o que eu preciso entender é a mecânica do solo. Né? Teremos outros mini treinamentos e nós vamos falar mais disso. Eu posso indicar livros, veja as outras atividades da academia, né? Sempre na descrição do vídeo está lá todas as outras atividades. Vejam que tá esses mini aulas, os mini treinamentos 6 horas da manhã de segunda a sexta. As mini aulas são gravadas e os mini treinamentos são online. Tá tudo lá na playlist do canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z. E vocês podem se inscrever e devem se inscrever no grupo WhatsApp da Academia Dynamis para agendar o workshop, tirar as dúvidas dos seus trabalhos, do que é e que você pode vir a empreender. Porque a oportunidade de empreendedorismo geotécnico são inúmeras em todo o país. Muito bom. Infiltrações e como isso afeta os parâmetros geotécnicos. Os parâmetros geotécnicos é o parâmetro de resistência, deformabilidade e de permeabilidade. Né? As águas de chuva ou as águas do lençol freático, uma vem de baixo, outra vem de cima, tanto uma como outra altera o comportamento dos solos, altera ou pode vir a alterar a resistência, a deformabilidade dos solos. E agora eu vou mostrar o porquê que isso acontece. Porque quando você fala do concreto, quando você fala do aço ou até da madeira, você não fica muito preocupado em falar dos poros, dos vazios que existem lá no aço, no concreto e na madeira. Só que nos solos, que são materiais de construção, assim como os outros, isso é um outro equívoco, me chamar solo de material de construção, né? O elemento, e esse elemento que eu estou mostrando aí na tela, e quem está no WhatsApp, está vendo aqui a gravação, sem tela, né? Mas por isso que eu convido você a ir lá ver no canal YouTube. E na tela, então, está aparecendo o quê? As três frações do solo. O solo tem os sólidos, que são os grãos, propriamente dito. Entre esses grãos, nós temos os vazios, e os vazios podem estar com água ou não. Mas antes que eu fale dos vazios, né, aparece aí que esses pontos de contato entre os grãos é a tensão efetiva. Eu costumo gesticular assim, eu pego o punho e falo, ó, 2 grãos, o punho das minhas mãos, né, o que toca um no outro é que tem a tensão efetiva. No resto não tem a tensão efetiva, tem a poro-pressão, né? Então, a tensão efetiva é a tensão total menos a poro-pressão, mas eu também não vou falar desse assunto agora.
eu quero dizer que nós temos 3 frações: os sólidos, o ar, que estão nos vazios, e a água, que é essa churadinha aí que também está nos vazios. Então é muito importante você, quando falar em solo, ver esse desenho. Senhores, só para vocês terem uma ideia, eu não sei precisar, mas foi, já sei, 1978, eu comecei como monitor da cadeira de mecânica dos solos lá no Mackenzie, onde que eu dava aula, passei depois a ser professor, 1978. E eu fiz esse desenho que está aí. Faz tempo, esse desenho tem uma boa idade. Por quê? Porque eu queria que os meus alunos, cada vez que eu falasse em solo, cada vez que falamos em solo, cada vez que eu falo em solo, eu tenho que lembrar disso, dessa figurinha. Essa figurinha dá a entender para minha mente que o solo não é uma massa. Quando eu vejo concreto, o aço, a madeira, eu vejo uma massa. Mas quando eu vejo dessa forma que está aí, eu vejo os grãozinhos, eu vejo os vazios formados entre os grãozinhos, e nesses vazios eu tenho água, mais ou menos água, que vai reportar a umidade do solo, porque a umidade é o peso da água dividido pelo peso dos grãozinhos, né? E posso ter mais ou menos umidade, ela oscila com a chuva, ela oscila com a infiltração, por isso que eu tenho que explicar isso para falar em infiltração, e isso muda o comportamento de resistência, deformabilidade e permeabilidade daquele solo. Então, as propriedades de engenharia do solo, elas mudam em função da umidade, elas mudam em função de infiltrar água ou sair água por evaporação. Então, isso é fundamental nessa nossa mini aula para vocês entenderem como funciona o solo. Isso vai afetar os taludes de escavação, isso vai afetar ter uma boa drenagem ou não, a água infiltrar. Isso vocês vão ver nos ensaios triaxiais, ensaios de resistência, que a hora tem solos que a água, quando entra, cai a resistência, tem outros que não cai, porque a coesão entre os grãos não está dependente da poro-pressão, ou porque tem uma cimentação entre os grãos, enfim, muita coisa para a gente aprender, e eu aprendo todo dia, diga-se de passagem. Então, a umidade mais o fluxo de água pelos vazios afeta a tensão efetiva. Afetar a tensão efetiva é afetar a deformabilidade e afetar a resistência do solo. E também é bom ver essa figurinha que eu estou mostrando aí, que está nesse livro, né? Tópicos sobre infiltração, teoria e prática aplicada a solos tropicais. E esse livro tem na internet de graça. Foi um livro escrito lá pelos colegas da Universidade de Brasília, e muito bom, né? Muito bom, porque as pessoas não sabem a importância que tem, principalmente para os solos tropicais, a questão da infiltração. Vocês podem ver nessa figurinha em cima, porque a figurinha da esquerda, rios efluentes, né? A, e influentes, B. São duas contextualizações totalmente diferentes que vão afetar certamente o comportamento de obras de terraplanagem, dependendo de que situação hidrogeológica que existem aí com relação ao nível do lençol freático e como que ele funciona, a sua sazonalidade, consequentemente, né, e voltando aqui na figurinha, que isso vai afetar a resistência efetiva, a resistência, a deformabilidade e a permeabilidade, né? Então, era esse é o conteúdo dessa mini aula, né? Eu queria pedir para vocês compartilharem essas mini aulas. Quem está vendo sem tela, veja lá no canal YouTube, na playlist sobre as mini aulas. Vejam também que nós temos os mini treinamentos às 6 horas da manhã. Os mini treinamentos são online, as mini aulas são gravadas. Nós gravamos aí mais ou menos a média de uma mini aula por dia, né? Queremos sugestões, queremos que vocês compartilhem, porque tem muita gente hoje com problema de terraplanagem, eu garanto, no Brasil, quer seja em obras de qualquer porte, industriais, na parte imobiliária, residencial, muita gente fazendo casa, estradas, tudo precisa de saber do que nós vamos mostrar nessas mini aulas
de terraplanagem. Por isso que vai estar tudo disponível lá, tá? E também vocês podem agendar o workshop na descrição do vídeo, tem lá como entrar no grupo do WhatsApp da Academia Dynamis. E é isso por hoje. Muito obrigado, um beijo no coração, até a próxima mini aula. Muito obrigado.